Aqui está a Santa Ceia, o último momento de Jesus com os companheiros preparando a imortalidade, o triunfo, a glória. E logo de imediato vamos examinar a figura de Bartolomeu. Bartolomeu foi um dos seus discípulos bem amados. Chamava-se Natanael Bartomai, quer dizer filho de Tomai. Este homem era agricultor da cidade de Caná. Ele estava certo dia meditando nas suas terras, quando o mestre viu que ele estava um homem digno e foi chamá-lo. Bartolomeu dedicou-se de tal forma ao trabalho de Jesus que foi levado ao martírio. Após ter pregado na Índia, seguiu para a Armênia, onde, ouvindo na alma a musicalidade do amor, sofreu o martírio e morreu na cruz de cabeça para baixo após ser esfolado vivo. Que estoicismo, ser esfolado vivo. E então, de imediato, nós vamos agora acompanhar a trajetória que nos leva a uma pergunta. Eu sou capaz de abrir mão do conforto da minha figueira, que era a árvore sob cuja sombra ele estava, para enfrentar a minha sombra, a sombra arquetípica de Jung, a minha ignorância, as minhas falhas, e a coletiva, a sombra do mundo, em prol de uma causa maior que meu ego? Eu terei essa coragem? Deveremos ter. E enfrentar a nossa pequenez, tendo a honra de reconhecer que somos pequenos, mas é de pequeno que se torna grande. Renunciar ao ego, substituído pelo self, não o que eu estou, mas aquilo que eu sou, a imortalidade. Então, de imediato, nós iremos avançando e encontraremos Tiago de Alfeu, o Tiago menor, filho de Alfeu e Maria Cleófas, prima da mãe de Jesus, era de Nazaré. Vamos ver que todos eles, à exceção de Judas, são galileus. Mas este mesmo Tiago de Alfeu, de tal forma se dedicou a Jesus, que foi levado também ao martírio, perseguido em Jerusalém pelos escribas e fariseus, que ainda os existem muitos, após terem-no atirado do alto do pináculo, cortaram-lhe a cabeça, porque ele resistiu à queda terrível que deveria ceifar a sua vida. Então nos veio uma pergunta: na relação com o Cristo, eu fico preso às palavras ou permito que a alma seja tocada, modificando minha existência pela vivência das suas lições? Sairei daqui levando o discurso, mas não impregnado da sua presença? É uma interrogação. Logo, passamos a André, irmão de Simão Pedro, proveniente de Betsaida. Betsaida é uma palavra hebraica que significa casa da pesca. Era pescador. André está sempre junto a Jesus, como Pedro, Tiago. E logo depois, ele dará o testemunho, porque todo amor pede o testemunho, especialmente na era do desamor. Esse testemunho vale mais do que todas as palavras. Em um dia já remoto da minha atual existência, uma provação me convidou ao sacrifício do silêncio. E quando eu estava na maior angústia, a benfeitora espiritual me disse: não digas uma palavra, porque se os teus atos não podem falar por ti, as tuas palavras não têm nenhum significado. Ademais, tu és servidor de alguém, ele é o teu patrão, ele que te defenda. E essa lição preciosa ficou-me na alma, no silêncio que o tempo se encarregou de diluir e trombetear a misericórdia da verdade. Então, ele foi martirizado, crucificado a mando de Egeias, rei de Edessenos,
com as traves colocadas transversalmente ao solo. Ele deu testemunho. Mas nos vem de imediato uma pergunta: eu conseguiria abrir mão de pescar peixes, equilibrar o impulso das conquistas externas para pescar homens, conquista de valores internos, das emoções e canalização da afetividade para ideais superiores? E logo vamos chegar a Quérios, através de Judas Iscariotes, filho de Simão. Era originário da cidade de Quérios e dedicava-se ao comércio. Era um dos mais ilustrados. Os 11 judeus, com exceção de Mateus, eram simples, para não dizer simplórios. Eram gentis, temperamentais, como eu gosto de Pedro. Sempre procuro me identificar com ele, ou melhor, estou identificado com ele em algumas reações. Estava Jesus no meio da multidão, em Jericó, e todos queriam tocar-lhe as vestes. Era aquele ambiente de tumulto, era a planície. E de repente, Jesus, sempre sábio, olha para Pedro e pergunta-lhe: Pedro, Simão, quem me tocou? E Pedro dá uma de nós outras: Senhor, como é que eu vou saber? Numa confusão danada dessa, vem me perguntar quem é que lhe tocou. Como é que eu vou saber? Então uma voz grita: fui eu, Senhor. Era uma mulher. Eu toquei as tuas vestes. Porque Jesus havia dito: Pedro, alguém me tocou, porque eu senti que de mim se desprendeu uma virtude. Fui eu, Senhor, que sofria de um fluxo hemorrágico. Era a mulher hemorroíça, estrangeira, que viera de longe para libertar-se dessa imundícia, na opinião hebraica, desse tormento. Então, Judas era hábil, era astuto. Senhor, por que não gostam de mim? Porque, naturalmente, ninguém gosta daquele que vigia a nossa vida, daquele que tem sempre a palavra amarga, do que censura, daquele que é puritano, que aponta os erros. Quem é que gosta? Mas o cristão deve gostar, porque esse é o mais infeliz. O que aconteceu com Judas? Todos recordamos. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: é assim o mundo. Que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar, cometendo um crime mais hediondo, que exigiu do mestre, ao ressuscitar, descer às regiões infernais, ao Hades, aos umbrais, para resgatar a alma de Judas, o discípulo equivocado. Isto é o amor de Jesus. E logo nos vem a interrogação: quais os meus verdadeiros propósitos? Quem é meu mestre? Tal qual Judas, ainda traio a mim mesmo e ao mestre que digo servir? Eu ainda troco Jesus pelas moedas? Eu ainda troco Jesus pela posição social, conquistada com as moedas da indignidade e do horror? E vem à mente a presença de Pedro, Simão Bar Jonas, Simão, filho de Jonas, nascido em Betsaida, também dedicava-se à pesca. Esse que o negou, é verdade, mas aquele confiou o rebanho: Simão, tu me amas? Oh, sim, eu te amo. Então, apacenta o meu rebanho. Simão, tu me amas? Claro, Senhor, eu te amo. Então, Simão, apacenta o meu rebanho. Simão, tu me amas? Mas eu já disse que te amo. Então, apacenta o meu rebanho. E Simão, depois de haver negado, vai receber a sua sentença em Roma. Segundo São Jerônimo, ele foi crucificado em Roma.
nasce nos pântanos vaticanos, junto ao grande castelo de Sant'Angelo. E a seu pedido, de cabeça para baixo, por não se achar digno de ser crucificado, da mesma maneira que o seu Senhor. E nos veio a pergunta: quantas vezes estou disposto a cair e reerguer-me? O que me sustenta quando tudo volta a parecer ruir? E se o Cristo me perguntar por 3 vezes: tu me amas? Que cada um responda a si mesmo. E vem João Evangelista, irmão de Tiago Maior, filho de Zebedeu e Salomé, era também de Betsaida e auxiliava o pai na pesca. Este João que Scholem Asch, o judeu que escreve sobre Jesus, numa obra memorável, o Nazareno diz que ele era poeta. Na barca, ele sonhava com as estrelas, esperava o Messias, que era puro como o lírio do campo, e amou tanto. Então, foi o único a não provar do martírio. Morreu em idade provecta em Éfeso, onde cuidou de Maria, a mãe de Jesus. Visitei essa casa, que está muito bem descrita na Boa Nova, pelo irmão X, através das venerandas mãos do apóstolo da mediunidade Chico Xavier. Sentei-me ali à porta e pude olhar o mar Egeu, que retrocedera mais de 5 quilômetros, onde um dia, em uma noite, Maria, recordando do filho, um peregrino se acerca e lhe fala docemente. Era ele quem foi buscá-la, para que ela pudesse entrar no reino das estrelas. E eu me pergunto, até que ponto eu consigo superar o medo e ser fiel ao ideal abraçado, mesmo que todos ao lado debandem ou entreguem-se ao temor? Se Deus é amor, conforme o próprio João declarou, de que forma consigo expressar a minha relação com Deus? O que ainda é fator impeditivo para que eu ame em profundidade? O que é que está nos impedindo de amar? Medo de ser traído? Medo de ser descartado? Que bobagem! A felicidade consiste em amar, não em ser amado. Agora vamos encontrar Tomé, que é o símbolo de muitos. Pescador, tinha o apelido de Dídimo, que em aramaico significa gêmeo. Era de Dalmanuta. Esse Tomé que se tornou símbolo, ver para crer. Até a hora em que a física quântica estabelece, é necessário crer para ver depois, porque é a física das probabilidades. Tudo é probabilidade, probabilidade matemática. Então, eu teria coragem de me permitir morrer atravessado por uma lança na Índia, onde ele foi pregar. E notem, cada qual foi para um lugar diferente. Que idioma falavam? Depois do Pentecostes, a glossolalia, ramo da xenoglossia, da faculdade de falar idiomas que não eram seu, tomara conta deles. E eles falavam o dialeto, o idioma local. Talvez um pouquinho de latim, um pouquinho de grego, porém populares. Mas era o idioma local, e ali na Índia, ele morre atravessado por uma lança. E aí nós vamos agora perguntar, Tomé necessitava ver para crer. E na minha relação com a fé prevalece a razão, o sentimento, a intuição ou o pensamento? Consigo aliar essas formas de percepção e tornar minha fé algo que vá além da simples crença que falei ontem, e estabeleça profundas conexões com minha forma de viver? Será que a minha fé é compatível com a minha conduta? Somos espíritas, intentamos sê-lo. Estamos alguns ouvindo, quiçá pela primeira vez, essa mensagem renovadora. E em casa, como é o nosso comportamento? Emmanuel,
Em uma bela página diz: Espírita seja o nome do teu nome. O que é que vale dizer? A tua vida. E vamos encontrar Tiago, também chamado Tiago Maior, pescador, irmão de João Evangelista, natural de Betsaida e filho da mesma Salomé e de Zebedeu. Esse Tiago Maior é fascinante, porquanto ele foi jogado no cárcere, foi flagelado, apedrejado em Jerusalém, alegrando-se muito por ter sido digno de sofrer torturas pelo nome de Jesus, que deu a sua vida por amor a todos nós. Então a nossa pergunta é: aderir a qualquer ideal exige a cota de sacrifício pessoal? Até que ponto eu estou disposto ao sacrifício em favor da conquista pessoal e do encontro com o Cristo? Sou daqueles que desejam lugar de destaque, ou a conquista íntima está em primeiro lugar? No centro espírita eu quero ser o médium principal, o presidente, o dono do terreiro, o dono da quadra, o dono da tribuna, ou aquele que lava os pés dos outros, o servidor. E quem desejar ser o maior, seja o servo do menor. E Filipe, que também provinha de Betsaida, e era seguidor de João Batista, este Filipe sofrerá o martírio. A tradição mais comum diz que ele foi apedrejado até a morte. Recebeu as pedradas da lapidação. E a pergunta que nos vem: consigo conciliar minhas obrigações familiares e sociais com o que há de mais importante, que é o chamado da alma? Quantos de nós dizemos que não podemos seguir as linhas da doutrina libertadora, a família, e outros que procuram justificativas injustificáveis? Então eu consigo, claro que consigo, se administrar bem o meu tempo, sem me lembrar que eu dedico 24 horas ao corpo, 7 dias por semana, todos os meses, todos os anos, e para o ser que sou, para a alma, para a imortalidade, porque o corpo é breve, por mais longa que seja uma existência, depois que passa, é muito curta. Eu olho para trás, e então eu encontro amigos que me dizem: Edivaldo, nós somos amigos há 60 anos. Eu digo: Ave Maria, não me diga uma coisa dessa. 60? Não, 62. Como passaram rápidos estes anos. Mas nós temos agora a imortalidade. O amanhã não será válido, como manda a notável psiquiatra alemã, doutora Elizabeth Lucas, investir no banco da divina providência. Nós temos seguro para a velhice, nós temos isto para a doença e para a divina providência. O que é que nós mandamos? Então, é natural que acompanhemos a trajetória de Mateus, o Levi bar Alfeu, o filho de Alfeu, irmão de Tiago menor, e Judas Tadeu, primo de Jesus, também conhecido como irmãos de Jesus, nascido em Nazaré, era coletor de impostos. Esse Mateus admirável, depois de seguir pela Etiópia e todo o Egito pregando a boa nova, o rei Hircano, com inveja, mandou matá-lo com uma lança. E eu, que faria? Eu seria capaz de abrir mão dos valores buscados pelo ego, recolher os bens da terra, para recolher bens ainda mais valorosos? Para quais valores minha busca está direcionada? Quais são os meus valores e verdades? Eu tenho ouvido muita gente dizer: quando eu ficar velho, eu vou ser espírita. Como se o espiritismo fosse coletor de carcaça acabada, reumática e trôpega. Deveremos abraçar a doutrina no ardor da juventude antes de nos comprometermos. E também no declínio dos anos, quando a sabedoria nos aponta o melhor caminho. Então, é necessário que acompanhemos a trajetória de Judas Tadeu, filho de Alfeu, irmão de Tiago menor, e Mateus,
nascido em Nazaré. Este Judas Tadeu foi estoico, porque esparzindo aquele pólen de amor, doou a vida na Armênia, sob flechadas cruéis. É fascinante notar como Jesus havia dito que só um não experimentaria da morte. E eu pergunto, Judas Tadeu desejava aprender a expulsar os demônios, era a sua preocupação. No meu aprendizado, como lido com o mal que vem de fora e com o meu próprio mal, com os meus demônios, os nossos demônios internos, as paixões que nos cegam, que nos entorpecem, e somos levados a acompanhar Simão, o Zelote. Era o mais velho do grupo. Para seguir o Cristo, abandonou um partido extremista de pessoas armadas. Veio de Canaã e era pescador. Simão, o Zelote, deu também o seu testemunho, amando ao Mestre, e o servindo no avançar da idade, deixou-se crucificar na Pérsia, em singulares travas. É comovedor ver o estoicismo desses homens. E eu me pergunto, na idade em que me encontro, qual a melhor forma de servir e conviver com Jesus?